turma, tudo bem? Chegamos para a nossa aula de número 2, no nosso módulo de homilética. Você já me conhece, eu sou o professor, tutor do seu curso de teologia. Agora nós vamos falar de 3 elementos chaves da homilética. O primeiro elemento chave da homilética é a oratória. O que seria a oratória, professor? É a arte de falar em público que vai se caracterizar de 5 formas. Nós podemos falar de maneira acadêmica, de maneira forense, de maneira política, de maneira popular e de maneira religiosa. Tudo isso você vai ver mais a fundo no nosso curso de oratória. Também, o segundo elemento da homilética é a eloquência. A eloquência é a faculdade adquirida ou a aptidão natural do homem para persuadir, para convencer, para vender uma ideia. Nós precisamos falar como tendo autoridade, senão o nosso discurso vai cair aí em descrédito. E o terceiro elemento é a retórica. A retórica é o estudo teórico e prático das regras que desenvolvem e que também aperfeiçoam o talento natural da palavra. Quem tem uma boa retórica tem uma boa dicção, quem tem uma boa retórica tem um bom discurso, com início, com meio, com fim, com desenvolvimento. Essas coisas são importantíssimas. Existem grandes pregadores que se destacaram na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. As raízes da pregação, elas estão lá no Antigo Testamento, elas começam no Primeiro Testamento. Nós temos Enoque, que foi um profeta, como diz, Judas, capítulo 1, versículo 14. Nós temos Noé, que foi um pregador da justiça. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós temos Noé. Nós temos Moisés, a sua pregação no discurso de despedida, Se você pegar os últimos textos de Deuteronômio, você vai ver Moisés já se despedindo. E os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram aquilo que eles ouviram de Deus. Portanto, eles eram pregadores natos. Nós temos, por exemplo, Elias, que é um pregador com características pessoais, consideradas por muitos aí até colérico, melancólico, para alguns estudiosos. Mas além disso, Elias ele era um exímio pregador, havia força nas suas palavras. Nós temos o profeta Amós, que é um dos profetas menores. Ele foi sim um pregador corajoso. A profecia dele denunciava os pecados, a corrupção moral daquele tempo. Ele denunciava que Israel estava longe de Deus. Nós temos Esdras, que ele não foi apenas um escriba, mas ele foi um homem de grande intelecto, de grande conhecimento intelectual. Ele praticamente, redigiu muitas coisas no Antigo Testamento. E nós temos outros como Isaías, que foi um pregador messiânico. Nós temos Jeremias, que foi conhecido pelas lamentações, pelas lágrimas. Nós temos Ezequiel, que foi um profeta do período do exílio babilônico. Nós temos Zacarias, que vai aparecer entre os profetas menores também. Nós temos Malaquias, que foi um pregador que exortou o povo a reconhecer o senhorio de Deus. Nós temos Abacuque, que tinha uma cultura excepcional, elevada, e Miqueias, que se destacou, num estilo de pregação simples e vigoroso. Então esses são os pregadores do Antigo Testamento, alguns deles. Na próxima aula a gente vai ver então
os pregadores do Novo Testamento, e existem mais detalhes na apostila. Se você ainda não baixou o nosso material didático, vá lá, baixe o nosso material e bons estudos.